Olá, doutor William. Boa Olá, noite. Olá, boa noite a todos. É um prazer ter você conosco aqui na ESA, na Escola Superior da Advocacia do Maranhão, nossa subseção de São dos Fatos. Gostaria de agradecer em nome do doutor Daniel Furtado, que é o nosso presidente aqui da subseção, em nome de todos os advogados que participam da nossa subseção. Muito Doutor obrigado. William, sabemos que houve inúmeras modificações nesse período, principalmente nesse período de pandemia, várias portarias do INSS. E o senhor, como conhecedor, como chefe de benefício da gerência executiva do INSS em Teresina, substituto do gerente executivo também, e conhecedor que nós sabemos, já teve em nossa subseção dando cursos para a gente. Espero que volte logo após passar esse período. Marcaremos Obrigado. com certeza. Eu gostaria que o senhor explanasse essas portarias, essas modificações internas administrativas e como chegar, né, ao INSS. Não só para os nossos advogados, mas também uma linguagem simples que chegue também aos cidadãos, às pessoas que não trabalham no ramo do direito, né? Pessoas que não conhecem o linguajar mais técnico. Então, doutor, eu gostaria de começar, seguir aqui no roteiro, de falar sobre a portaria inicial, né, da suspensão do atendimento presencial, o início do atendimento remoto, a portaria 412, né, de março. A palavra, doutor. Muito bem, obrigado. Boa noite a todos que nos assistem aí, que vão nos assistir posteriormente também, né? Bem, rapidinho me apresentar, meu nome é William Machado, atualmente eu sou chefe do serviço de benefícios, né, aqui do Gerência Teresina, que cuida de todo o estado do Piauí. Fui gestor da PS de Barras, chefe de atendimento também da gerência executiva, né, por 5 anos, e agora chefe de benefício, e também estive por 8 meses como gerente executivo, né, nesse período mais recente de mudança da gerência executiva. Tenho aproximadamente 2008, né, 12 anos, aliás, mais até do que 12 anos de INSS. Muito bem, por conta da pandemia, nós tivemos que nos adequar, né? Ainda bem que nós já tínhamos vigente o INSS digital, né? Já funcionava aquele atendimento remoto, onde o segurado ele insere a sua solicitação, ele faz a sua solicitação via aplicativo Meu INSS, né? Ou ainda pelo endereço da internet meu.inss.gov.br. E para aquele segurado que não tem o acesso à internet, não tem um celular que tem um aplicativo, também pode ser feito pelo telefone 135. Então, nós tivemos que nos adaptar somente no que tange aos atendimentos presenciais, quais sejam eles perícia médica, avaliação social, que no momento também não está ocorrendo, e ainda o cumprimento de exigências presencial. Por que o cumprimento de exigências presencial? Porque também é possível o cumprimento de exigências à distância, certo? Com o aplicativo, onde você tem os seus agendamentos e solicitações, você pode tirar a foto do seu documento e cumprir também o atendimento à distância. Então, diante dessa questão que nos envolve de força maior, né, obviamente, nós tivemos que transformar quase que na sua totalidade os atendimentos na forma remota. Então, foi instituída também a perícia médica de forma remota neste momento de exceção que é a pandemia, né? Onde os segurados estão solicitando a perícia médica, solicitando, perdão, o seu auxílio-doença, e a perícia médica analisa o atestado, né, que o segurado inseriu à distância, certo? Já entrando no assunto, doutor Alisson, se me permite, né, já entrar no assunto aí dessa questão da perícia médica, que está dentro também da portaria Pois 412, não, doutor. obviamente, porque é um Fique à atendimento, vontade. obrigado, porque é um atendimento à distância. Então, nós tivemos também a portaria conjunta 9.381, em abril, 6 de abril de 2020, tá? Ela instituiu o atendimento remoto também para a perícia médica,
onde Antecipação aí, do auxílio-doença, chamado. exatamente, perfeitamente, antecipação do auxílio-doença, onde o segurado faz o seu pedido via meu INSS, né? E via central, aliás, perdão, via meu INSS, e onde ele tem que inserir o atestado através do aplicativo, através da internet. Ele vai tirar a foto, vai digitalizar aquele atestado médico e vai inserir. Após esse procedimento, vai ser analisado o critério, obviamente, da carência, mas também o critério da perícia médica, ou seja, a Subsecretaria de Perícia Médica Federal, com os seus servidores, peritos médicos, irão analisar esses atestados, eles estando de acordo com o que prega esta portaria conjunta no seu artigo 2º, parágrafo 1º, que são os requisitos, né, do atestado médico estando correto, ele vai dar, vamos dizer assim, o ok, né, vai dar a sua parte, a sua autorização para a concessão deste requerimento, desta antecipação, né? Como nós sabemos, essa antecipação ela pode ser, inclusive, prorrogada, né? Então, nós fazemos aquele nosso... E é muito importante essa questão dos requisitos, porque a gente tem visto a questão de deferimento, por não constar no atestado médico o período de afastamento, né? Tem acontecido. Perfeito. Sim, perfeito. Bem, de acordo com a portaria, principalmente ele pede que esteja sem rasuras, o que é importante, que contenha o CID, né, Classificação Internacional de Doenças, os dados do médico que está emitindo, né, inclusive com a identificação do mesmo, e conter o prazo estimado de repouso, né? São critérios objetivos, sucintos e práticos, então você pode ter o cuidado de analisar lá e saber se está faltando algum destes critérios ou não, ok? Bem, importante, prorrogar este prazo. Quando você solicita via meu INSS o auxílio-doença, no que tange a sua antecipação agora, neste momento de pandemia, onde você não vai ter o atendimento presencial, ele só é válido inicialmente por 30 dias. Então, logo ao fim desse prazo, se você não fizer a prorrogação, ele vai cessar. Então, você vai ter que dar entrada em um outro requerimento. Então, o ideal é que, se você continua em prazo de repouso estimado pelo médico que deu o seu atestado particular, que você faça essa prorrogação, tá certo? É uma das portarias recentes, né, professor? Das mais recentes, questão da prorrogação. Pode ser feito por até 6 vezes, é isso? Sendo que a prorrogação é automática com o pedido, podendo ser usado até mesmo o atestado inicial. Estou correto? Corretamente, ela pode ser feita por até 6 vezes. Nós ainda temos uma pequena divergência no prazo, porque o prazo correto de se fazer a prorrogação do auxílio-doença sempre foi 15 dias anteriores à data fim do período, certo? Abriu-se um precedente para que se fizesse 5 dias antes e 5 dias depois. Só que a gente já teve alguns testes aqui que nós fizemos e ainda não está plenamente, digamos assim, funcionando aqui. Inclusive, conversei hoje com a equipe e nós tínhamos aqui um outro caso que não estava sendo prorrogado após a data de cessação. Então, nós sugerimos o quê? Que sempre busquem prorrogar 15 dias antes da data de cessação, não deixe para depois da data final, certo? Como forma de segurança, para que não tenhamos problemas. Porque, senão, havendo este tipo de situação, possivelmente nós teremos que dar entrada em um novo requerimento ou ainda fazer o que nós chamamos de prorrogação por contingência, que só pode ser feita por um atendimento exclusivo da unidade. Como não está tendo atendimento na unidade no momento, obviamente, então ficaria sendo um problema a resolver depois do retorno normal do atendimento. O senhor tocou nesse assunto, nesse ponto, com relação à prorrogação automática dos benefícios judiciais, judicialmente. Muito bem. Nós temos também uma equipe trabalhando, né, de forma remota, né, nessa prorrogação, certo? Havendo qualquer inconsistência no sistema, né, que você não consiga prorrogar o seu benefício judicial, nós podemos fazê-lo por contingência, certo? Mas o ideal é que se consiga prorrogar ou que ele já tenha sido feito automático, porque ele também foi feito em lote de forma automática,
Só que nós sabemos que sistemas têm suas incongruências, né? Então, o que acontece? Um ou outro benefício pode não ter sido pego no lote para ser feito, né, a prorrogação quando necessário. Então, é necessário que solicite a prorrogação sempre que for data de cessação dentro dos últimos 15 dias. Excelente. Doutor, voltando um pouquinho ali para a portaria 412, como é que está a questão da análise dos pedidos de antecipação, né, de auxílio-doença, portaria 9381? Muito bem. Quando você solicita, você segurada, solicita um auxílio-doença, é criada uma tarefa exclusiva para essa antecipação, certo? Inclusive a espécie chamada B16, ok? Então, temos uma enorme equipe deslocada já nas centrais regionais analisando esse pedido, certo? Exclusivamente esse tipo de tarefa. Temos demandas, obviamente, temos um lote ainda de estoque, mas nós temos uma equipe, digamos assim, para o quantitativo que entra, até razoável, analisando esses pedidos, certo? Então, isso já foi providenciado, já foi redistribuída a equipe, inclusive para tratar exclusivamente dessa antecipação, dessa tarefa exclusiva. Os requisitos são objetivos, constando atestado com os requisitos legais que foram pedidos, obrigatoriamente vai ser concedido o benefício? Correto. A análise, na verdade, o que você tem que ver é a questão da carência, se pelo menos há qualidade segurado, né, na situação. Eu digo pela questão da incapacidade, primeiramente. A questão da incapacidade, na verdade, ela é competência da Subsecretaria de Perícia Médica Federal, né? Então, assim, não entrando muito neste quesito, haja vista que a Subsecretaria não é dentro mais do INSS, mas sim um órgão que está ali no fluxograma à parte, né? Ok? Perdão, no organograma à parte. Então, nós temos que entender, assim, o que nos passa é exatamente o que é publicado. O que é publicado? Que os critérios são objetivos. Estando atestado de acordo com os parâmetros estabelecidos, sim, ele vai dar, a subsecretaria vai dar o seu ok quanto àquela solicitação, certo? Mas, voltando, é o que nós vemos de publicações, não haja visto que a subsecretaria não faz mais parte do INSS. Certo. Com relação à qualidade de segurado, então, eu tenho uma pergunta com relação à qualidade de segurado especial. Sabemos que no ofício circular 46 é possível pegar tempo homologado de benefício anterior para constituir a qualidade de segurado para um benefício atual. Está sendo usado assim? Está sendo feito assim? Bem, o ofício 46, já entrando no aspecto, né? Eu imagino que, não sei se teve alguma pergunta, eu imagino que seja algo de muita, que as pessoas, vamos dizer assim, da região e seja a nossa maior clientela, né? Para que vocês tenham uma noção, nós temos aproximadamente 700 mil benefícios mantidos. Destes, 76%, 77% são rurais, né? Clientela rural. Então, é a grande maioria da nossa clientela. Então, muito bem. Tanto vale os documentos do artigo 47 e artigo 54 da IN 77. Vamos lá, vou repetir para a gente ficar esclarecido, bem claro a todos. Tanto vale do artigo 106, né, da 8.213. Isso, perfeitamente. Tanto vale os documentos do artigo 106 da Lei 8.213, como valem os documentos do artigo 47 e 54 da IN 77, como valem os documentos estabelecidos nestes 3 itens, também há algum componente do grupo familiar daquele segurado, certo? Se o ofício 46, ele determina lá pelo seu item 7, né, quanto ao rol da prova material, no que tange ao grupo familiar. Se ele determina aqui que no seu prova material, item 7, inciso 3º, né, a linha A, toda e qualquer prova material vale para qualquer membro do grupo familiar, devendo o titular do documento possuir condição de segurado especial no período pretendido.
Caso contrário, ao interessado deverá apresentar documento em nome próprio. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu tenho um componente do grupo familiar que tem um documento específico, onde ele possui a condição de segurado especial, aquela prova aproveita a mim se eu fizer parte do grupo familiar. Neste contexto, o benefício anterior rural ou do interessado ou de um integrante do grupo familiar certamente vale ou alimenta, corrobora como prova para a análise da qualidade de segurado especial daquele interessado. Excelente. Então, já que a gente está no ofício circular 46, comprovação aí, gostaria que o senhor falasse bastante sobre ele. É bem extenso, muita coisa a falar sobre ele. E nos interessa bastante. Bem, nós tivemos algumas mudanças também, em linhas gerais. Muita atenção na autodeclaração, certo? A autodeclaração ela é a base da análise, porque com ela que nós vamos corroborar o que foi declarado lá. Lembrando que o segurado ou o seu representante legal assina a autodeclaração, certo? E tem responsabilidade com as informações nela prestadas. Sim. Então, atenção na autodeclaração. O que você coloca lá é a regra do negócio, é a regra do jogo, tá? Atenção com as informações, vamos dizer assim, conflitantes. Às vezes você coloca no item 1 a informação que conflita com o item 2, né? Então, tenham cuidado também com essa situação, que quaisquer situações que possam tirar a validade da autodeclaração, ela tira a validade do processo. Tendo em vista que o INSS tem acesso às bases governamentais, né? Vai tentar bater tudo que está ali na autodeclaração com as bases, né? Inclusive, é uma pergunta que eu tenho para você. Quais são essas bases que o INSS tem acesso? Muito bem, é o nosso segundo passo. A autodeclaração, que nós tenhamos, fidelização, digamos assim, nas informações da autodeclaração, sejam fidedignas. Após esse momento, a análise vai para, primeiramente, a base de dados. O que é que nós temos em base de dados? Várias, podemos citar CAFIR. Essa lista está no item 3.3.2, também do ofício 46. Simpra, por aí. Agora eu pergunto, fora esses, essas bases, que o INSS pode buscar, a lei diz, pode buscar acesso a outras bases, né? Então, muito bem. Quais são essas bases? O que é que são, de forma prática, que nós temos? CAFIR, Registro Geral da Pesca, DAP, né? DAP. Microempreendedor... é um ponto que eu quero discutir, a DAP. Perfeitamente. Microempreendedor individual, o SDPA, que é o do seguro-desemprego, etc. Só que isso é o segundo ponto. Partindo das bases, não há nada nas bases, ou ainda há, você ainda tem o terceiro ponto, documentos do artigo 47 e 54 para corroborar também com a autodeclaração. 106, certo? 8.213. Exato, perfeitamente. A 106, digamos que a IN 77, ela copiou praticamente. Copiou, exatamente. Praticamente ela copiou do artigo 106. Então, nós temos o artigo 47 e 54 da IN 77, certo? E aí é o nosso terceiro passo, a análise desses documentos, tá? Para comprovar o período declarado, tá ok? É possível que a análise possa homologar um período a menor do que o período declarado, ou até mesmo a maior, se houver a documentação necessária, certo? O importante é que você possa solicitar a homologação de um período razoável. Esse ponto é importante, porque o ofício diz que o documento fora do período de carência tem que ser corroborado por um que esteja dentro do período de carência, né? Ou seja, às vezes você tem um documento muito antigo, e na nossa praxe a gente acha bom, porque é um documento que comprova um longo período de atividade. No entanto, o ofício circular vem e pede um documento dentro do período de carência. Perfeitamente, porque é o seguinte, você tem a possibilidade de ter um documento bem antigo, um casamento, normalmente bem antigo, sim, de 80, 85, 90, 95, tá? Mesmo que você tenha somente somente o casamento é um período muito longo para se homologar até 2020, por exemplo.
Está dizendo só na ofício cumpre metade da carência, né? Pronto. Haja vista que o ofício pede que você tenha pelo menos um instrumento ratificador em cada metade da carência. Tá certo? Pensando aqui em 180 meses, a partir de 2011 a carência de 180 meses, né? Um documento valeria aí por cerca de 7 anos e meio, o outro 7 anos e meio. Correto, são 15 anos antes da DE. Então, são 7,5 anos para cada... são duas provas, uma para cada período de 7,5 anos. Agora, imaginemos que eu tenho uma prova que passe desses 15 anos. Passe que eu digo para trás, obviamente, mais antigo. Eu posso usá-lo, certo? Contanto que eu tenha um documento dentro do período da carência, certo? Chamado, e que eu não tenha descontinuidade da atividade rural. Porque se eu tem que ter um de retorno, né? Se eu tiver um vínculo com mais de 120 dias urbano, eu vou ter que ter um documento de retorno e vale lembrar que o tempo vai contar a partir do documento de retorno. Eu não vou conseguir puxar 7,5 anos num único instrumento ratificador e puxar o tempo para trás. Já visto que depois que ele teve o vínculo, para mim ele é um trabalhador urbano. Ele precisa de um documento que comprove que a partir dali, sim, ele é um trabalhador rural. Certo? Excelente. Entendeu? Existem documentos que a gente pode ter como prova plena de todo o período, como era feito antes, a questão do período chamava de período positivado? Bem, na verdade, esse conceito que eu diria prova plena, ele é um conceito, vamos dizer assim, eu diria até defasado, né? Depois do ofício 46, do ofício 62, na verdade, ele dá ele entrega o rol de provas e tudo que está lá nos incisos do artigo 47 e 54 são provas, né? Você tem ali no artigo 54, por exemplo, você tem uma ficha de filiação a uma entidade, né? Então, aquilo é prova, né? Eu digo pela questão de um documento para comprovar todo o período alegado. Perfeito. Não, a partir do ofício. O que eu entendi a partir do ofício, os documentos de propriedade e posse, né, eles podem ter esse condão de provar todo o período de carência. Né? Que antes, como eu estava dizendo antes, era o chamado período positivado, né, que a pessoa tinha uma propriedade por meio de outros cadastros, como o CAR, como pagamento de imposto, de TR. Perfeito. Aquele cadastro ele era positivado junto ao CNIS. Se houver, ainda se houver, se ele porque infelizmente as bases de dados não são completas, né? Mas havendo uma questão dessa de uma propriedade que não ultrapasse quatro módulos fiscais da região, que é uma das regras para você ter a qualidade de seguridade especial, a base de dados do CAFIR, né? Que é o Cadastro de Imóveis Rurais, ele é suficiente, portanto, que ele seja válido durante as duas metades do período. O que é isso? É o mesmo que um ADAP, para os nossos ouvintes, telespectadores aí, ADAP, Declaração de Aptidão ao PRONAF. Do mesmo jeito que nós tivemos DAPs um período mais antigo, DAPs de 3, 4 anos, 6 anos, as mais antigas. Então, se ela inicia na primeira metade da carência e se encerra na segunda metade da carência, ela, como única prova, ela serve porque ela está ali dentro dos dois períodos. Dentro dos dois períodos, certo? Assim funciona o cadastro do CAFIR, mas ele aparece para a gente na base de dados como analistas, né? Ele aparece para o INSS na base de dados. Nesses casos, um único documento serviria para comprovar toda a carência do benefício. Certamente. Não é uma coisa explícita, contudo, como o ofício 46 ele fala, tem que ter um documento em cada metade da carência, ok? E se um documento ele é válido dentro das duas metades, obviamente, por analogia, você pode extrair de que ele não vale dentro de todo o período. Nunca foi explicitado isso, inclusive, posso até anotar para a gente ver algum tipo de consulta específica para poder repassar, né? Para todos essa questão. Excelente. Pois vamos falar mais sobre o ofício circular 46, né? A comprovação. Muito bem, então, perfeitamente. Então, assim, continuando, né? Então, declaração. Perfeito. Continuando, onde nós estamos na discussão da questão da carência. Então, você precisa de um documento para cada metade da carência, não tendo hierarquia entre provas, né? Certo? É importante que a prova seja contemporânea,
o que eu digo prova contemporânea? Você não vai ter uma certidão de casamento, ou melhor, você não vai ter uma ficha de filiação com a foto, vamos dizer assim, recente, onde você não tem elementos de contemporaneidade da época, um exemplo, certo? Básico. Então, você vai ter que ter um documento contemporâneo, ok? Que seja digitalizado, e aí agora nós vamos entrar na regra do INSS digital, né, do processo, digitalizado preferencialmente, e eu digo preferencialmente, quase que com certeza, objetivamente, colorido, certo? E aí que você possa, no caso, autenticar via sistema, fazer autenticação eletrônica. Isso os advogados e advogadas, né? Os procuradores legais, digamos assim, representantes legais da advocacia. Então, você vai autenticar de forma eletrônica. Ali você está dizendo que aquele documento ele é nato digital. O que é um documento nato digital, certo, pessoal? Esse dado está na portaria conjunta 1 de Bendirat, agora não me recordo a data, mas perfeito. Faz parte das nossas aulas do INSS Digital. Ele é um documento nato digital, ele é uma digitalização de um original colorido, onde você autenticou eletronicamente. Ele vale para todos os efeitos legais, certo? Então, se aquele segurado, você autenticou uma carteira de trabalho dele, com todos os vínculos, e ele vir a perder essa carteira de trabalho em um incêndio ou algo do tipo, aquele documento que está lá dentro do sistema e autenticado eletronicamente, ele é original, digitalizado, em 24 bits, colorido 150 dpi, que são as configurações básicas de digitalização, mínimas necessárias, ele vale como original para todos os efeitos legais, certo? Preferencialmente que seja assim. Segundo ponto, podemos também fazer da seguinte forma, uma cópia. Podemos tirar uma cópia e aí nós teremos que autenticar manualmente com o carimbo nosso aí de cada dia, certo? Então, nós temos que pegar, já que é uma cópia, nós tiramos a cópia, autenticamos manualmente e aí sim digitalizamos essa cópia. E aí a nomenclatura dele já vai ser diferente da nomenclatura do original. Nós já vamos colocar lá cópias, certo? Isso pode ser cópia tanto através de cartório, como cópia através de servidores públicos, que podem autenticar também, e ainda como advogados, que são as 3 instituições que podem autenticar documentos, certo? Cópia simples você também pode inserir, mas cópia simples não há valor probante. Né? Nós temos que... E a possibilidade de que seja feita uma exigência, porque você apresente o original, é enorme. Eu já vi que o analista ele pode fazer exigência a qualquer tempo para que se apresente o documento original. Doutor, uma pergunta aqui, rapidinho. Doutor Idel Gateson, nosso colega lá da subseção, está perguntando se o pequeno produtor rural aposenta com 60 e não mais com 65 anos de idade. Não, veja bem, na verdade, nós temos que saber o conceito dele de segurado especial, especificamente, certo? Se ele é enquadrado como segurado especial, certo? Aí nós vamos ter que ver a ressalva, no caso da produção rural, o que ele produz, quantitativo. Se o pequeno produtor aqui que ele está falando entra nos 4 módulos, né? Se o enquadramento dele, né, é uma questão muito São vários requisitos, particular. Mas como ele fala em produtor, antes de tudo, se ele produz apenas 4 módulos fiscais, né? E outra coisa, se já estamos falando de produção rural, por que ele não... Porque, obviamente, não é muito natural da nossa região, mas há uma contribuição específica sobre a produção rural, né? Não é isso? Então, assim, não é muito natural da nossa região que se contribua nesse contexto de produção rural. Mas você se declara produtor rural também entra esse contexto de você contribuir dentro dos 2,6% da produção rural, né? Mas entendamos o seguinte, o que é importante é saber se ele se enquadra como segurado especial. Por que é complicado nós falarmos assim? Porque primeiro nós vamos ter que saber a base de dados, o cadastro, o que aparece, né, dentro do cadastro, certo? Como dentro do CPF deste segurado e ainda o documento da terra, principalmente a questão dos 4 módulos fiscais. E aí nós vamos ver o que ele vai ser colocado na autodeclaração, certo? Então, assim, tem todo um contexto, né, uma questão bem pontual, tem todo um contexto específico.
Porque pela questão da contribuição, nós sabemos que na nossa região aqui, praticamente zero. O senhor sabe mais isso do que eu. não é comum, não é realmente, seria uma exceção, né, quando essa questão acontecesse, mas assim, não é comum essa contribuição, né? Agora, com o advento da análise nacional, a gente vê muito da região sul, né? A gente tem mais Essa, esse contato, digamos assim. certo. Essa questão de comprovação do segurado especial só vai até 2023, né? Como é que está essa questão da interna do INSS para se adequar, para ter um cadastro dos segurados especiais? Na verdade, não é uma situação exata, né? Estima-se, apresenta-se a possibilidade de que até 2023 possamos ter um cadastro completo. Agora, imaginemos a quantidade, não sei, de 120 milhões de segurados, possivelmente 140, numa população de 200 milhões de pessoas, ou talvez até mais. Então, assim, você não tem como simplesmente estabelecer que até 2023 nós teremos. O que acontece? Acontece que cada segurado especial que solicita seu requerimento, o CNIS é atualizado, né? E ainda as bases de dados são atualizadas conjuntamente. Então, o que é importante saber é que cada vez que se faz um atendimento, o CNIS é atualizado. Então, se aquele segurado específico voltar ao INSS, o cadastro dele já vai estar atualizado pelo menos até aquele período onde ele foi a primeira visita. Agora, a comunicação entre as bases de dados aí é uma coisa bem um pouco acima da gente, tem muito a ver com processamento de dados, com mainframes, e aí a gente vai ter que, vamos dizer assim, aguardamos ansiosamente que as bases de dados se comuniquem o mais breve possível. A DAP, vamos usar até agora a questão da DAP, Declaração de Aptidão Pronaf. A gente sabe que a DAP, apesar de estar dentro do rol do artigo 106, né, também não haver questão de hierarquia de provas, mas a DAP, por ser feita por um órgão governamental, ela tem uma força probante maior. Assim, até mesmo pela questão, como você falou anteriormente, ela pode comprovar todo o período alegado. Então, quem pode fazer essa DAP? É bom que o senhor explique. Quais são os requisitos para a pessoa poder fazer o cadastro, a declaração de aptidão PRONAF, e assim ter uma força, ter um documento probante, apesar de não existir hierarquia entre as provas, como a gente disse, mas a DAP, você fazer parte de um documento emitido por um órgão governamental, tem uma força maior, nós sabemos disso, e o servidor também analisa dessa forma. O senhor, como chefe de benefício, nos fala sobre essa questão da DAP. Bem, a DAP, ela pode, teoricamente, até ter um tratamento, vamos dizer assim, especializado, porque ela está na base de dados. Não há necessidade, inclusive, de se fazer uma pesquisa adicional, ou ainda ela já é integrada à base de dados do CNIS, né, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Volto a dizer que dentro do que é elencado no rol de provas, ela não tem hierarquia, não tem progressividade entre as provas, ela é igual a todas as outras provas, certo? Sim, é fato de que ela já está pronta ao INSS no CNIS, na base de dados. Quando você faz a DAP, que entra dentro do sistema, ela já vai, né, atualizada, obviamente depois de um certo delay, ela vai para a base de dados do CNIS, tá bom? É importante a gente apenas deixar claro que não existe o comando da DAP dentre as provas. Sim, se tiver, ela é objetiva. Imaginemos uma certidão, uma ficha de filiação, ou vamos dizer, uma certidão de nascimento de um filho onde consta lá a profissão do pai como lavrador à época. Imaginemos uma DAP. A diferença é que a certidão de nascimento nós vamos ter que ver a veracidade. Vamos ter que analisar se aquela digitalização ela condiz com a realidade, se está autenticada, né? Se o cartório está representativo, se realmente é verídico, se a informação é verídica, e não, a DAP não, a DAP já está pronta dentro do sistema. Talvez a diferença basicamente seja essa, mas não é que a DAP seja mais importante, né, do que os outros, certo?
Se houver alguma opinião nesse sentido, não é o que a norma, vamos dizer assim, define de então, né? A norma define que as provas elencadas no artigo 47 e 54 são elegíveis para comprovar a condição de segurado especial. Pegando aqui o gancho já dessa questão, tem uma pergunta aqui da doutora Samara. Ainda é necessário juntar a declaração do Sindicato dos Trabalhadores Rurais para requerer benefício previdenciário do segurado especial? Ela pergunta. No artigo 47 e 54 até tirou a questão do sindicato, né? Hoje mais não. Na verdade é o seguinte, a autodeclaração substituiu a declaração do sindicato, tá? Exato. Isso para declarar o período, certo? Contudo, vale salientar que a ficha de filiação do sindicato ela é uma prova elencada no artigo 54, seu inciso 20, tá certo? Então, ela vale como prova, ela não é contundente para você declarar o período, você precisa fazer a autodeclaração. Como não era antes também. Antes ela não era, ela era uma espécie de uma declaração. Ela é uma orientação, exatamente. Ela é uma orientação. Ela era uma declaração, mas ela precisava ser corroborada, ratificada por outros documentos. Da mesma forma que a autodeclaração hoje, certo? Agora, sim, se você tiver a ficha de filiação, você insere, porque ela vale como prova e está linkada dentro do artigo 54. E certo? Os sindicatos hoje estão, né, cadastrados para fazer a autodeclaração, para fazer a DAP também. Sim, o mesmo acesso que os advogados têm... Aquela entrevista que era feita pelo sindicato, hoje não é mais necessário. Mas a gente vê os sindicatos juntando ainda. Junta a autodeclaração e a entrevista, como eu já vi. Bem, na verdade, se juntar a entrevista para análise, é irrelevante, ela não é razoável. Assim, não há... É indiferente. Como eu já vi também, a autodeclaração preenchida é só os dados pessoais e o restante dos dados que deveriam constar na autodeclaração, constando na declaração do sindicato. Entendo. Para descrever objetivamente, a autodeclaração deve ser completa e ela é o termo inicial do processo, certo? Você pode inserir a ficha de filiação ou carteira do sindicato ou da entidade representativa, pode ser uma coluna, associação, etc., como prova de atividade como segurado especial, certo? Mas na falta da autodeclaração, certamente haverá uma exigência para que você insira a autodeclaração no processo. Ela é muito mais completa também, né? Como disse o doutor Del Gates aqui, precisa informar até os confrontantes. E a norma, né? É o que a norma define. Certo? Então, o que acontece? Você tem... o mesmo acesso que os advogados têm para inserir tarefas via SAG Entidades, né, que é o sistema, as entidades que fizeram o acordo de cooperação técnica com a Agência Executiva Teresina Piauí também têm um acesso, né, com um diferencial, certo? Você precisa colocar procuração e ainda identificação, carteira da OAB, e a entidade, por já ter assinado o acordo, né, o CNPJ da entidade e seus 2 representantes, nós já temos os documentos, não há necessidade de que os mesmos façam isso, mesmo porque eles não são procuradores, né? Eles são representativos da instituição, da entidade. Então, a diferença é apenas essa, mas os acessos são iguais. Ficou bem respondido para a doutora Samara. Tem outras perguntas aqui. Doutor Luiz Felipe perguntando aqui para a gente. Ele pergunta se a DAP emitida poucos dias antes ou no mesmo mês da DER é válida para ratificar o primeiro período dos 7 anos e meio. Ou existe algum lapso temporal antes da DER para ela ser aceita? Não, segundo a norma, antes da DER, a DAP emitida, pelo menos o que reza o ofício 46, que ele é um instrumento ratificador da segunda metade da carência, né? Certo? Porque para fazer essa DAP é necessário algumas outras questões. Porque as entidades, o que faz a DAP? São as entidades ligadas ao Pronater, mesmo que sejam públicas ou... Até mesmo visita. Então, públicas ou privadas. Então, tem uma responsabilidade objetiva sobre essa emissão de DAP, certo? Então, assim, ela é um instrumento que, de boa fé, você não pode imaginar uma outra situação, a não ser que haja dolo, que você possa compreender que houve alguma manipulação. Então, o que você tem que entender é o seguinte, ela é válida, certo? E o ofício 46 determina que um instrumento ratificador para cada metade do período da carência. Mas ele não define de quando se inicia
esse instrumento ratificador. É importante também, pegando aqui o gancho do doutor Felipe, o seu, com relação ao salário maternidade, isso aí está bem explícito no ofício circular, né? Precisa de um documento anterior ao fato gerador, não necessariamente que cumpra a carência toda, né? Perfeitamente. Mas, vamos lá. Com relação, no caso, fechando a aposentadoria, né? Com relação à aposentadoria, então, assim, de acordo com a pergunta da doutora, aí não me recordo, não. O doutor Luiz perguntou, né? Com o doutor Luiz, não há explicitamente que lapso temporal entre emissão de DAP, ou o que vale é que ela vale para o período que seja declarado para uma das metades da carência onde ela esteja incorporada, né? Então, é isso que a gente tem que entender, não há explicitamente essa definição, né? E no nosso entendimento, sim, que ela vale para aquela metade da carência, conforme o artigo 46. No caso do salário maternidade, certo? Ela determina o quê? Que seja antes do fato gerador, ou seja, ele calcula 10 meses anteriores ao nascimento da criança, e que valha por um período de 7,5 anos. O que isso quer dizer na prática? Nós temos, imaginemos aí 2020 o nascimento da criança, certo? Estamos agora em junho, 18 de junho. 10 meses anteriores a 18 de junho, o documento tem que ser, no mínimo, até 10 meses anteriores ao nascimento da criança, ou seja, vamos dar aí 6, mais ou menos outubro, não é isso? Então, nós vamos aí de outubro para trás, o documento que vai servir para que você possa comprovar, né, antes do fato gerador, e ainda daquele período, 7,5 anos para trás, até. Ou seja, um documento até mais ou menos 2013, janeiro de 2013, né? Vai dar um pouquinho menos, 2012, porque você conta 10 meses mais 7,5 anos, que é anterior ao fato gerador. Então, você vai, um documento dentro desse período de 7,5 anos anteriores ao fato gerador, vale como prova para todo esse período, certo? De acordo com o ofício 46, tá bom? Se o documento for muito antigo, aí o ofício 46 já deixa a ressalva. O ofício deixou uma dubiedade muito grande aí com relação a isso, hein, professor? Porque nós podemos extrair, literalmente falando, que o documento precisaria ser anterior ao fato gerador. Ao menos um documento, ele diz, anterior ao parto, né? Ou então o fato gerador da guarda para fim de adoção ou da adoção, né? Então, assim, tá aí essa discussão ainda, se vai ser aplicado dessa forma como era anteriormente, que o documento cumpria a carência dos 10 meses, ou se um documento dentro desse período seria aceito como prova, né? Não necessariamente anterior 10 meses. Na verdade, a discussão é se o fato gerador é o nascimento ou a concepção, certo? Porque no ato da concepção, ela tem que ter qualidade segurada. Na verdade, a questão é essa, né? No ato da concepção, ela tem que ter qualidade segurada, certo? Então, bem ali, você conta, por isso que se conta 10 meses, obviamente, fechado 10 meses anteriores. E aí, observe que ele tem um limite temporal, ele observa, para os demais benefícios, deverá ser apresentado pelo menos um instrumento ratificador, um documento ou base, anterior ao fato gerador, que é a nossa discussão se é a concepção ou se é o nascimento, observado o limite temporal constante no inciso 1, que é de 7,5 anos. O limite temporal da prova, né? Exatamente. Total. Porque se eu tiver uma prova que há 10 anos atrás, na análise, então, ele não vai condizer com a situação de comprovar a qualidade. Por quê? Porque ele passou do limite temporal estabelecido no inciso 1, que é de 7,5 anos. Aqui, para o INSS, na justiça, um documento desse ele pode ser prospectado no tempo, ele pode tanto retroagir como vir a prospectar por prova testemunhal, né? A prova testemunhal pode trazer esse documento, sim, como para provar a carência e a qualidade segurada, né? Nós estamos aqui discutindo a questão administrativa. Administrativa e o texto da lei, vamos dizer assim, de forma objetiva, né? Então, assim, realmente o documento ele tem que conter, no nosso entendimento, digamos assim, da grande maioria, anterior ao fato gerador, e aí a discussão fica sempre a carência de 10 meses anteriores ao nascimento, porque também é definido em outras normas, né? Na lei de benefício também, 8.016 também é definido em outras normas a questão dos 10 meses anteriores ao nascimento da criança.
E aí a discussão é que é na concepção. No caso, tem que ter qualidade segurada na concepção, e ainda a prova vale até 7 anos e meio anteriores a isso. Qual é a questão de você colocar, doutor Alisson, após, dentro dos 10 meses, qual é o problema disso? Imaginemos um trabalhador urbano, uma trabalhadora urbana, né? Se ela só tiver contribuído por 4 meses anteriores ao nascimento, ela não vai ter direito. Então, por analogia, ou seja, você está tratando as duas situações de forma bem diferente, né? Você está definindo uma carência específica para um grupo e uma carência específica para outro grupo, sendo que, tecnicamente, são grupos semelhantes e que devem ter tratamento igual, né, especificamente. Então, assim, é uma discussão que vale, é muito positiva e agrega, mas, assim, eu diria que administrativamente, sim, a prova tem que ser 10 meses anteriores ao nascimento da criança e respeitado o limite temporal de 7,5 anos. Excelente. Muito bom. Pois é, professor. Eu queria tratar mais um pouco, né, e voltar aqui no assunto, sobre a questão da antecipação do auxílio. Certo. A gente tem muitas pessoas aí que requereram e até o momento ainda não obtiveram resposta, como eu tenho alguns segurados. E também sobre a questão de segurado urbano, né? Pegando aqui um ganchozinho. Segurado urbano, alguns que perderam a qualidade de segurado, né, mas mantiveram pela questão da eclosão da incapacidade. A incapacidade eclodiu quando a qualidade de segurado. O INSS não está muito observando essa questão, está muito objetivo, né? Se na data do requerimento agora existe ou não a qualidade de segurado, e não se quando eclodiu a doença. Eu tive o cuidado de fazer os atestados, alguns deles, somente de urbanos, informando que a incapacidade já vinha, já era anterior, fazendo requerimento, no requerimento explicando que essa incapacidade vinha desde quando a eclosão vinha desde quando a qualidade de segurado, para que seja observada a qualidade de segurado, não agora no requerimento, mas sim quando ela eclodiu no passado. Assim, como é que está essa análise do INSS com relação a isso? Certo. Essa situação pode ocorrer porque é uma situação automática, né? Uma análise automática. Quando há uma perícia presencial, o médico ele insere o que nós chamamos de DD e DI, data de início da doença e data de início da incapacidade. Essa data é que define, em confronto com os vínculos, com a qualidade de segurado que é homologada no CNIS, essas datas é que confrontam e definem se o segurado tem direito ou não ao benefício, certo? O que acontece? Observe que a distância não é inserido, né? Eu não posso dizer com propriedade porque não somos nós que analisamos o atestado médico, correto? Isso. Mas, assim, o nosso contexto. Presencialmente, nós sabemos que esses dados eram inseridos e são inseridos, certo? Presencialmente. E aí nós podemos ter situações dessa forma porque o sistema considera a DE, né, como e insere-se lá talvez a data de início da incapacidade, posterior ou anterior, etc. Certo? Por quê? Mas mesmo porque é uma antecipação, né? Certo? Já visto que todas as pessoas da antecipação ainda vão fazer o exame presencial assim que se encerrar, obviamente, a pandemia. Então, assim, infelizmente não é possível falar muito porque é uma questão de perícia médica, né? Não é possível, é uma questão técnica de perícia médica. Só estou esclarecendo para todos que nos acompanham como é que funciona, certo? Então, é inserido verdade, então, nos sistemas dados. O setor de perícias, ele analisa a regularidade do atestado, né? Perfeitamente, entendeu? Só que aí ele tem que inserir para que possa confrontar com a qualidade de seguridade especial. Por isso que ele pede o período de repouso necessário, as datas, é justamente por isso, porque ele vai determinar dentro daquela situação o início que houve a incapacidade, certo? Certo? Mas observemos que é uma antecipação, como já foi falado, que pode ser prorrogado para até 6 vezes, né? Neste momento de pandemia, pelo menos é a situação atual, e quando retornar, sim, vai e volta a perícia médica presencial normalmente. E a questão dos que estavam agendados antes da pandemia e não ocorreu, como eu tive alguns casos? Nós tivemos... garantida a DE? Perfeitamente. Como é que vai ser feita essa questão?
nós tivemos um problema relacionado com alguns requerimentos que não foram de forma automática, né? Como, eu já havíamos falado aqui no início, né? Essa situação também entra, as pessoas já estavam agendadas, correto? Isso. Não tiveram seu atendimento, não é isso? Devido E o à pandemia. sistema, automaticamente, ela não prorrogou, né? Não estabeleceu o benefício e não prorrogou, né? E nós Não. fizemos muitos por contingência, certo? Fizemos uma boa quantidade por contingência, entendeu? Então, assim, certamente será garantido o direito do segurado, certo? Já visto que ele não teve culpa, porque quando ele foi, né, fazer a perícia não foi possível, tá bom? Agora, se possível, solicite a agência demandante, ou através de e-mail, ou se tiver algum contato, solicite a possibilidade de se fazer uma reativação por contingência, né? Para que possa Solicitar e aí antecipar a o situação. servidor vai ter que retroagir essa DER, né? Na verdade, Com requerimento novo, o servidor, quando dá análise, se for com uma petição explicando, o é, servidor na, vai ter que retroagir com a DER, né? na verdade, a DEA já está lá. Ele vai reativar o mesmo O mesmo requerimento. benefício. Entendeu? Exatamente. A DEA Mesmo já se pedido, encontra lá. mesmo pedido. Eu digo para a gente porque a gente faz um novo pedido, né? A gente faz um Sim, mesmo pedido, aí o servidor, ao receber, analisa o pedido anterior, se for explicado dessa forma, né? Na verdade, se você fizer um novo pedido no sistema, aí sim vai ser um novo pedido. Na verdade, estou dizendo para você enviar de alguma, porque as agências estão trabalhando com regime de plantão também, tem os telefones, ou então que você envia no e-mail da APS, que é público e disponível na internet, que você envia as solicitações para que possa fazer por contingência. Estamos aqui com uma nova pergunta, professor. O celular acabou de descarregar, mas eu li assim rapidamente. Ela pergunta se por meio de justificação administrativa Sim. é possível ratificar a autodeclaração. Perfeitamente. Mas lembrando que a justificação administrativa ela precisa de um início de prova, né? A justificação por si só não resolveria. Você precisa de um início de prova material, certo? Para estabelecer dentro dessa, para você iniciar o processo de justificação administrativa. Mas sim, é válido. É um outro instrumento que não é muito usual aqui da região. Realmente não temos muitos pedidos relacionados. Algumas Mas agências sim, também é válido. não tem organização, não é organizada para fazer a justificação administrativa, né? A gente vê muito isso. As agências do interior é Na muito verdade, pouco usado. você precisa de servidores para, né, fazer a justificação administrativa, né? Não é público que nós tivemos um decréscimo do quadro, etc. Então, assim, mas assim, o básico é que você precisa de servidores, mas assim, havendo o sentimento de solicitação de requerimento, você pode requerer a justificação, não há nenhum impedimento quanto a isso. É nosso dever atender e fazer da melhor forma possível. Acho que eu respondi ela aqui. Fiquei sem carga aqui no celular, não tem como ver. Doutor Alisson, teve um questionamento que eu me recordei agora que o senhor havia feito sobre fila nacional, né? Isso, exatamente. Era Implantação a de próxima benefício. pergunta aqui. E eu gostaria isso é um assunto importante que eu gostaria de esclarecer, porque fato que o segurado e seus representantes legais não entendem o conceito, né? Como é que está funcionando a análise, né? Então, vamos lá. Exatamente. Nós temos atualmente 5 filas regionais, uma em cada região do Brasil, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Sudeste 1 e 2, né? Que é muito grande. Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, tem 2 centrais, tá bom? Aí nós temos ainda as filas de alta performance, onde os servidores trabalham 30% a mais do que a sua jornada, certo? E ela é nacional, ela não faz distinção de região. E temos ainda as filas do BMOB. Para quem já ouviu falar do BMOB, é o programa do bônus, né? Para que as análises que forem feitas além da jornada de trabalho sejam bonificadas. Então, você tem aí, talvez aí de 10 a 15 centrais diferentes, né? De atendimento. E dificilmente um processo solicitado aqui será analisado aqui, certo? É uma situação que vale esclarecer. Nós recebemos para evitar qualquer tipo de fraude, né?
Já vejo dessa forma. Na verdade eu não isso pode se alegar isso, mas na verdade isso foi feito também para equacionar a demanda. Algumas agências com pouca demanda, já outras com uma demanda absurda. Trazendo para o Somente Piauí. as agências da capital. Né? Perfeitamente. Trazendo para o Piauí, nós tínhamos o que aqui? Parnaíba Pix, com extrema demanda. Na capital, talvez Auxílio Júnior 360 com extrema demanda. Então, assim, quando você distribui de forma igualitária, você consegue equacionar melhor e dar uma melhor resposta ao segurado, certo? Então, assim, nós recebemos muitas reclamações, às vezes, de alguma situação que ocorreu com um determinado processo, e realmente o processo não está aqui, nos cabe somente enviar um e-mail com a reclamação, especificando para que seja possível corrigir na fonte, onde foi. Acontece que, sobre esse argumento, né, os benefícios estão atrasados, né, desde o ano passado. Veio para equacionar, para dividir mais a demanda, mas acabou e piorou bastante. Para alguns lugares a gente já tinha demorava bastante, outros era rápido. A gente aqui no nosso estado do Piauí, Maranhão, a gente tinha benefícios judiciais eram concedidos e 60 dias estava implantado. Hoje a gente está aí já com um atraso aí de quase um ano. Entendo. Assim, é uma situação, uma questão de demanda, né? Você tem uma demanda X, você tem que ter as condições para atender aquela demanda X. Infelizmente, se você não tem, vai foi implantado os temporários? Já foram definidos os nomes, o próximo passo agora é que se inicie, não foi iniciado ainda. O próximo passo agora já é o início. Mas, assim, as equipes estão trabalhando continuamente, entendeu? Realmente é uma questão de demanda versus a capacidade, e a gente está trabalhando sempre para fazer o melhor possível, né? E vocês, na condição de clientes de segurados, têm toda a legitimidade, né, também para reclamar quando achado necessário. Existem alguns canais que foram disponibilizados aí para a gente, né? Na verdade, o canal 35 sempre foi disponibilizado, né? Principalmente para a questão da ouvidoria, né? Em relação à implantação, e-mail para a Procuradoria Federal, porque hoje a gente não tem mais acesso à agência de demandas, acabou, né? A gente chegava lá com os documentos físicos e pedia pela implantação. Na verdade, era uma situação atípica que implementamos justamente para ajudar, né? Dentro do bom relacionamento com a AB. O que acontece é o seguinte, a nossa central, no caso regional, né? Os benefícios de implantações não ficam mais aqui, como você bem sabe, né? Eles vão para a central, né? Sim. Só que nós temos uma equipe aqui, aproximadamente 30, se bem que nossa equipe aumentou, era 32, acho que já estamos aproximadamente 40 pessoas, né? Na agência de demandas judiciais. Estão fazendo tarefas deste tipo, digamos assim. Só que eles não fazem só daqui, fazem aleatoriamente de toda a região. Isso é básico. Assim como todas as ADJs, certo? Acredito agora com os temporários, isso, até o final do ano a gente tenha isso já regular, né, as implantações. Pelo menos na verdade, bastante, né? A expectativa é que sim, a expectativa é que quanto mais força de trabalho, mais possamos melhorar, né? É a nossa expectativa. Doutor, estamos a 1 minuto de encerrar aqui nossa live. Eu gostaria de agradecer mais uma vez, agradecer a disponibilidade, dizer que é um prazer estar com você novamente e espero que logo, logo, passada essa pandemia, possamos marcar um curso presencial na nossa subseção. Perfeito, será um prazer. Eu agradeço o convite aí, deixo um grande abraço a todos. Eu acho que ficou bem clara a explanação, foi muito boa. E a gente aguarda os colegas nas próximas lives aí, estamos aqui como delegado da ESA, prontos para atender qualquer requerimento de curso, de capacitação para os advogados da subseção. Em nome do doutor Daniel, presidente da subseção, agradeço. Um abraço a todos e meu boa noite. Agradeço o convite, a atenção de todos. Estamos sempre à disposição. Um grande abraço. Obrigado, doutor. Até mais.